Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia 19 de julho de 2022. Amém? Eu fiz um vídeo domingo com o título de Vivos aqui na Terra, mas presos no mundo espiritual. Só que teve algumas partes ali que o Senhor tinha me revelado, mas eu não tive como explicar dentro da palavra porque o vídeo ia ficar muito grande. E de domingo para cá eu vim orando a Deus e falando com o Senhor acerca do que Ele me revelou e que ficou para trás se eu não ia falar. E quando foi essa madrugada, Deus me deu outra visão. E na visão era exatamente uma menina que chegava no meio de uma praça, e no meio dessa praça ela largava uma menina de 2 anos, mais ou menos, e ela virava para o povo que estava ali naquela praça, e virava para o povo e falava assim: toma conta dela aí para mim rapidinho, que eu vou ali, já estou voltando. E eu naquela visão olhando aquilo. E de repente eu vi quando um homem desapercebido entrou dentro daquele carro, engatou a ré, ligou o carro, engatou a ré, já ia passando em cima da menininha. De repente eu estava na visão e eu em espírito apareci perto daquela criança como se fosse um anjo do Senhor para salvar ela, pegava ela e batia, para não passar em cima da menina. E eu ficava muito furioso com aquilo, porque eu via várias pessoas ali naquela praça e ninguém tomou uma atitude para poder salvar aquela menina. A ponto de eu falar: eu vou ligar para a polícia para tomar uma atitude. E eu não entendi aquele mistério. E de repente eu fui levado num lugar para me poder procurar, a mãe dessa menina não achava. Eu passava várias etapas na visão e não conseguia achar a mãe daquela menina. E de repente, quando eu olhava, eu vi um lago sujo com um peixe. E naquela visão foi me dado que ali cada um tinha um tipo de pensamento na sua cabeça, mas ninguém se preocupava com o real motivo daquilo, que era um só: a vida daquela criança que estava em jogo. Aí eu vim orando a Deus. Essa visão foi de madrugada. Quando foi agora, na hora do almoço, eu almocei, estou descansando meu almoço, e veio aquele discernimento na minha mão, na minha mente, perdão, na minha mente, acerca do título desse vídeo: a revelação de Deus, Satanás gerador de opiniões e conflito. Quando eu vi aquela porção de pessoas com vários tipos de pensamento, eu não entendi muito bem. E quando foi agora na hora do almoço que veio isso na minha cabeça, a revelação de Deus, Satanás gerador de opiniões e conflito, eu falei: Raquel, corre lá. Raquel falou: o quê, pai? Pega a caneta lá para mim, que Deus me deu algo aqui agora, para mim poder falar. Aí peguei, anotei e estou aqui. Só que antes de eu começar a falar as outras coisas que tinham ficado para trás, eu queria deixar uma palavra aqui em Atos do Apóstolo, capítulo 17, 22, onde a Bíblia diz assim da seguinte forma: e estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: o Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém? Então eu vejo aqui
que do mesmo jeito que Paulo, ele enfrentou pessoas com vários tipos de opiniões, como foi me dado em revelação o título desse vídeo, a revelação de Deus, Satanás, gerador de opiniões e conflito, foi aonde eu comecei a ligar as outras visões que Deus tem me dado, e eu vou ir contando no decorrer do vídeo, e vou explicando dentro da palavra. Então, Paulo, quando ele chega no noroeste de Atenas, Paulo ele vê vários tipos de coisas que levam o povo a superstições, a idolatria, a cidade tomada por idolatria. E hoje nós estamos vivendo, não é diferente. Por que que Deus me deu essa visão? Porque você vê que aquela menina estava na praça a ponto de um carro passar em cima, a mãe abandonou por imprudência. Vários tipos de pensamento, uns para acordar, outros para justificar, mas sendo que o único e real motivo ali era a vida de uma criança em jogo. E muitos que ali estavam não estavam nem um pouco preocupados com isso. Então aqui quando Paulo chega no noroeste de Atenas, ele vai direto ao Areópago, um lugar onde era o lugar onde ele se reunia para ter conselho, para julgar, para discutir acerca de ciência, acerca de educação. Mas aquilo que é mais importante na vida do homem, que Paulo chegou ali trazendo para eles, o Evangelho de Jesus Cristo, o arrependimento dos pecados e a salvação, nenhum deles tinha a preocupação e nem o interesse, e não conhecia. Então, Paulo, usando de sabedoria, usa o título da própria cidade ao qual estava, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o Deus o qual eu vos anuncio. Amém, igreja? Então, a Bíblia diz que Deus, em 1 Coríntios, se eu não me engano, 13:33, que Deus ele não é Deus de confusão. E às vezes o ser humano ele está tão tomado por vários tipos de opiniões que o diabo tem lançado, os dardos inflamados dele na mente das pessoas, que as pessoas hoje acreditam num olho de boi atrás da porta. As pessoas acreditam numa cruz pendurada no pescoço, num crucifixo. A pessoa acredita num galho de arruda. A pessoa acredita numa figa, que é um pedaço de madeira desenhado uma mão. A pessoa acredita em várias coisas. Mas o verdadeiro Deus, aquele que criou o céu e a terra, aquele que tem poder para transformar a minha e a sua vida, muitos estão deixando de lado. E se você for em 1 Coríntios 13:33, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Que quando Paulo escreve essa carta à igreja de Coríntios, Paulo ele começa a ordenar que as coisas sejam no seu devido lugar, como manda a liturgia do culto. E na vida da gente também, Deus ele quer organizar a nossa vida, conforme a palavra dele tem mandado. Então, quando Deus me dá essa visão, eu não tinha entendido muito bem. E eu vim perguntando, Senhor, como que eu vou fazer para me falar as outras coisas que o Senhor me revelou? E o real motivo de Deus revelar algo, mostrar na sua palavra, é porque a minha e a sua salvação ela está em jogo. E Deus esses dias me mostrou por que Deus falou comigo, me deu esse discernimento, que a revelação de Deus, que Satanás é o gerador de opiniões e conflito. Porque hoje seria muito fácil as Nações Unidas, a ONU, chamar todas as nações e declarar paz. Mas devido à influência maligna que tem nesse mundo, então Satanás divide as opiniões e cria conflito. A ponto de Deus me mostrar que no Brasil vai cair mísseis
Eu vi a guerra dos Estados Unidos com a China e de repente a China lançava um foguete. E esse foguete, ao invés dele cair nos Estados Unidos, esse foguete vinha em direção ao Brasil. E eles tentavam tomar o controle dele, foi me dado bem claro. E aquele foguete tentava subir aquele míssil e não conseguia e caía. E de repente aquela explosão vinha tomando tudo. E eu falava, Senhor, vai queimar a minha casa. Eu caía de joelho orando, pedindo para Deus guardar a minha casa. Então, isso eu não contei no outro vídeo e vim perguntando ao Senhor. E Deus me deu uma visão com essa menina na praça, que ela largava o filho e ali tinha várias pessoas. E o real motivo ali era a vida de uma criança em jogo. E as pessoas que estavam ali em volta, até mesmo a mãe que abandonou o filho. Deus me mostrou. E o real motivo era a vida daquela criança. E o real motivo hoje de Deus estar exortando a mim e a você é por causa da nossa salvação. Porque o Espírito Santo falou comigo bem claro quando eu vi os anjos descendo para buscar a igreja. O Espírito Santo falou comigo que vai vir uma doença sobre o mundo que vai matar muito mais que o coronavírus. Porque os mesmos que pediram a Deus para cessar, para guardar a família, os mesmos que falaram, Senhor, eu não vou fazer isso, eu vou mudar de vida, estão fazendo pior do que estavam. Então foram coisas que no outro vídeo Deus não permitiu eu falar. E eu orei a Deus e falei, Senhor, como é que vai ser isso? E Deus me deu essa visão e agora veio na hora do almoço, me deu esse discernimento, falou comigo na minha mente e no meu coração. A revelação de Deus. Satanás, ele é o gerador de opiniões e de conflitos. Está aqui. Deus me deu. E o Espírito Santo tem me revelado coisas que tem hora que eu fico espantado. Então, por que eu chego aqui, eu vejo o Paulo no Aeropago, na parte noroeste, que era como se fosse o Supremo Tribunal deles, falando acerca de superstições. O homem hoje acredita em várias coisas, mas a palavra de Deus, ela diz para mim e para você, passarás o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você pode tirar a conclusão que você quiser. Você pode ficar preocupado com o que você quiser na face dessa terra. Você pode não dar ouvido às palavras que o Espírito Santo tem me dado para me falar. Mas no final, cada uma delas não vai cair por terra, porque é Deus que tem me dado para me falar. E olha o que a Bíblia diz aqui em Atos do Apóstolo, 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Aqui é Paulo pregando no meio de uma cidade idólatra, numa cidade cheia de superstição. Então Paulo apresenta a eles o verdadeiro Deus, aquele que faz a gente falar, respirar, ouvir e ver. Então olha o que a Bíblia diz aqui, ó. É de uma só vez só fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Isso aqui está dizendo o quê? Que de um só homem ele fez toda a geração, isso quer dizer Adão e Eva, e determinou o tempo de vida de cada um de nós na face da terra, mas um tempo determinado por ele, porque a Bíblia diz que enquanto há vida há esperança
para que eu e você possamos nos arrepender, largar o pecado e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas quando Deus ele começa a dizer e nos mostrar que vai haver peste, praga, guerras, pai matando filho, filho matando pai, lá atrás já foi profetizado e é profetizado até o dia de hoje, e está acontecendo diante dos nossos olhos, e todos os dias nossos ouvidos ouvem. E Deus a si mesmo, ele ainda insiste em nos exortar para que nós não possamos esquecer que a Bíblia diz que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Então está aqui Paulo pregando para os atenienses. E olha o que a Bíblia diz no versículo 27. Para que buscasse ao Senhor, se porventura Tantiano pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, ou pedra esculpida, ou artifício, ou imaginação dos homens. Amém? Então, Paulo aqui, ele dá ele prega para os atenienses, mostrando que tudo aquilo que eles tinham não tinha como ser o Deus que criou os céus e a terra. A opinião que eles tinham e como eles imaginavam, a imaginação deles também não tinha nada a ver com o Deus que criou os céus e a terra. Por isso que Deus me deu essa palavra, esse título, a revelação de Deus. Satanás, gerador de opiniões e de conflitos. Amém? Então, olha o que a palavra diz aqui, ó. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em que em todo lugar se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Qual é a certeza que eu tenho? Que um dia Deus irá julgar toda a humanidade, toda a humanidade. É quando eu olho para a palavra e lembro que Jesus Cristo foi humilhado, cuspido, crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Então Deus me deu essa palavra, me deu essas visões, essa revelação, falou comigo que vai haver uma doença pior do que o coronavírus, que vai matar muito mais. Me mostrou a guerra da China aos Estados Unidos, e caindo mísseis no Brasil. E essa guerra ela vai bater na minha, na sua porta indiretamente. Amém? E esses dias, domingo, eu fui em Búzios. E quando eu cheguei em Búzios, eu entrei e quando eu estou saindo na porteira, eu vi Satanás por detrás da guarita. Aí você vai, mas por que tu está falando isso, pastor? Só para vocês verem que aquilo que a Bíblia diz, que Deus não é Deus de confusão. Por que Satanás, Deus me deu essa revelação, que ele é gerador de opiniões e conflito. E quando eu estou saindo, que eu dou uma ré no carro, eu vejo ele por detrás da guarita me observando, quando eu olho ele some. Aí eu vou mais adiante no vizinho que mora do lado do loteamento, buzina, ele me atende, quando eu chego lá ele vem me contar o que aconteceu naquela mesma madrugada. E antes dele falar, eu falei, peraí, antes de você me falar, vamos ali no carro. Vou perguntar um negócio à minha esposa. Perguntei, amor, o que eu vi ali agora? E antes dele começar a me falar o que aconteceu aqui de madrugada, parado lá na porteira observando a gente. Ah, o diabo. Falei, então agora tu pode falar. Ele virou para mim e falou, olha, subiu algo aqui essa madrugada, pegou meu cachorro, bateu, encurralou o cachorro
É um cachorro grande, o cachorro encurralou na porta. Eu tive que abrir a porta, ele entrou. E o bicho saiu aqui por dentro. Foi uma barulheira a noite toda, os cachorros latindo. E eu cheguei lá, aquele homem estava apavorado. Ele estava assustado com a situação de algo que bateu no cachorro dele. Ele não viu nada. E ele estava preocupado, querendo saber. E muito antes dele me contar, só de eu chegar no local, Deus me mostrou o causador daquele problema. Estava ali observando a gente quietinho, por detrás da guarita. Aí aquele homem chamou a gente para entrar, entramos, oramos, junto com ele, depois pegamos e saímos. Então, por que que Deus me deu? Que Satanás, ele é gerador de opiniões e de conflito. Por que que Paulo chega em Atenas, ele vê a cidade tomada por idolatria e por superstições? Porque o diabo tem criado isso no meio da humanidade para roubar o foco da atenção das pessoas com a própria salvação. Ele tem feito isso. Deus que o mundo se entende por mundo, gerador de opiniões e de conflito. Se eu e você formos na Bíblia, quando acontece o primeiro homicídio na face da terra, você vai ver que vai Caim e Abel apresentar um sacrifício a Deus. Deus se agrada do sacrifício de Abel, porque Abel é justo, mas Caim ele fica com raiva do seu irmão, porque Deus se agradou. Mas Deus ele exorta Caim e fala para Caim: olha, Caim, eis que o pecado está à sua porta, mas tu dominarás sobre ele se fizeres bem. Se não fizeres bem, você vê que Caim não fez bem. A Bíblia diz: irai-vos, mas não dê lugar ao diabo debaixo do sol. É lícito eu irar, não gostar de algo, mas eu não posso dar lugar ao diabo para me praticar o mal. Amém? Então aqui o que eu entendo com isso, que desde os primórdios do mundo, Satanás ele tem gerado opiniões no coração das pessoas, na mente, e tem causado homicídio, roubo, furto, destruição. Você vê que aqui Paulo ele começa pregando num lugar onde era tratado de educação, de ciência, onde era feito julgamentos, mas só não era falado de uma coisa mais importante do que tudo isso, porque Jesus falou que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não era tratado acerca da salvação, do Evangelho de Jesus Cristo. Aí nós indo mais adiante aqui em João, olha o que a Bíblia diz, para confirmar acerca do título que Deus me deu. Olha, João 18:30. Evangelho de João 18:30. Olha, responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. E disse, pois, Pilato, levai-vos e julgai-vos segundo a vossa lei. E disseram, então, os judeus, a nós não é lícito matar pessoa alguma. Amém? Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. E olha o que a Bíblia diz, tomou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse, tu és o rei dos judeus? E respondeu Jesus, tu dizes isso, e de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim o que fizeste. E respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino
não é daqui. E disse, pois, Pilato, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, e para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém? Então você vê aqui que aquele que é da verdade, aquele que é de Deus, ele vai ouvir a palavra de Deus e ele vai procurar fazer sempre aquilo que é direcionado segundo a vontade de Deus. A ponto da Bíblia dizer, do versículo 38 em diante, da seguinte forma: E disse Pilato, o que é a verdade? E dizendo isto, tornou ir ter com os judeus e disse-lhe, não acho nele crime algum, mas vós tens por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa, quer após que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tomaram a clamar, dizendo, este não, mas Barrabás, e Barrabás era salteador. Amém? Aí quando eu chego nesta parte, eu lembro daquilo que o anjo do Senhor me levou e me mostrou esses dias. Eu estava aqui em casa, eu não vou falar o nome da pessoa, porque a pessoa que me viu pequeno, viu crescer, e o anjo do Senhor falou comigo e me levou na entrada da boca do inferno e falou comigo, o fulano é malandro. Olha o lugar que tem aqui guardado, escondidinho, esperando ele, um sítio. E quando eu olhava assim, abria-se um buraco com a escada e ia para o núcleo da terra. E eu entendi que quando você diz, eu sou malandro, quando você diz isso, você está dizendo que você tem um lugar guardado no seio da terra, lá no inferno, um lugar onde o verme não morre e aonde o fogo não se apaga. E aqui nesse exato momento, Barrabás, nós podemos trazendo por dias de hoje, alguém que livra-se da morte, ele usa sempre esse título, eu fui malandro. E o lugar de todo malandro, quando ele morre, é no fogo do inferno. Infelizmente, foi isso que o anjo do Senhor me levou e me mostrou, e eu virei para o anjo e falei, é ruim de eu botar o pé aí, hein? E quando eu olhei aquilo, eu me afastei e a visão se ausentou de mim. Então aqui nós podemos ver, meus irmãos, que o nosso mundo, ele não vai fugir hora nenhuma. Aquilo que Satanás, ele tem gerado opiniões no coração da pessoa com palavras, por isso que o próprio Jesus, ele falou que toda palavra ociosa que os homens disser no dia do juízo, eles irão dar conta. Amém? Então aqui eu consigo enxergar que a opinião que eu tenho, aquilo que eu deixo entrar no meu coração e na minha mente, endurecendo o meu coração contra a palavra de Deus, eu estou condenando a minha própria alma. Por isso que Deus me deu essa visão da mulher com a menina, aonde ninguém procurava se preocupar com o real motivo que era a vida daquela criança em jogo. Uns davam opinião contra a vida da menina, outros justificavam ela, uns por falta de atenção quase atropelavam a própria menina. E Deus ali ele me fez entender que o real motivo que ali existe uma alma, não somente naquela menina, mas também na mãe daquela menina. Então aqui nós podemos ver que nem todos aqueles que conseguem escapar da morte nesse mundo, se achando que é malandro, que ele vai estar num lugar bom no final da sua vida. Eu lembro que esses dias aqui, eu saí de casa para vocês verem como Deus, ele cuida daqueles que têm colocado a sua vida nas mãos dele. Eu saí daqui um dia, eu fui ver um carro para me poder trocar o meu.
E aí minha esposa levantou da cama e veio e falou, amor, eu tive uma visão a noite toda, uma voz falando comigo sobre chassi, para mandar você falar negócio de chassi, para ver chassi. E eu guardei aquilo, fiquei quieto, nós saímos e fomos lá ver o carro, que eu ia trocar o meu. E no momento que eu chego lá, o rapaz mostrou o carro e conversa daqui, conversa dali, deixei ele falar. E virei para ele, falei, meu irmão, vou só te falar um negócio. A minha esposa falou comigo que Deus falou com ela essa noite para me te perguntar sobre o chassi do carro. O rapaz virou para mim na mesma, não tem mentira não, vamos ali que eu vou te mostrar. O chassi do carro dele estava cheio de defeito, apodreceu, tipo como se fosse todo adulterado. E ele foi e me mostrou, falei, aí fui desconversando com ele, desisti do negócio. Para você ver como que Deus cuida daqueles que têm colocado a vida dele na mão dele, nas mínimas coisas. Nós tiramos aqui pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que hora nenhuma ele fugiu da vontade de Deus. A todo momento ele estava dentro da vontade de Deus. E nem a morte conseguiu parar o nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto do nome dele hoje ser o nome que está sobre todo o nome, onde a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, dizendo que só o Senhor é Deus. Amém, igreja? Então, meu irmão, você que vai ver esses vídeos, até quando tu vai permitir que o diabo gere uma opinião contrária no seu coração? Porque Jesus Cristo falou aqui, ó, João 18:37, da seguinte forma. Diz João 18:36, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E disse, pois, Pilato, tu és rei? E Jesus respondeu, tu que dizes que eu sou. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, e a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém? Então tem coisas que não é da nossa cabeça, tem coisas que não é do meu querer, mas tem coisas que é a vontade de Deus revelada pelo seu Espírito para que nós possamos falar. E Jesus Cristo ele falou que toda palavra ociosa que o homem disser, então não deixe essa palavra na tua boca, eu sou malandro. Você está dizendo que você tem um lugar escondidinho lá no inferno, preparadinho para você, aonde o verme não morre e aonde o fogo não se apaga. Amém? Então olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Olha o que está dentro Olha o que está dentro da vontade de Deus, ó. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, recebendo ordem para o que Silas e Timóteo fosse ter com eles. Mais depressa possível partiram. E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, todos os dias na praça com que se apresentavam, e alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer paloureiro, e outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus a ressurreição. Você vê que os homens ali, eles estavam todos tomados da idolatria, cheios de opiniões, de conflito dentro deles, que eles estavam tão perdidos, que eles não sabiam. Eles olhavam Paulo, eles tinham vários tipos de opiniões sobre Paulo. Mas a Bíblia diz que nosso Deus não é assim, 1 Coríntios 13:33, que Deus não é um Deus de confusão. Quem traz confusão em meio à humanidade a fim de roubar a nossa salvação é o próprio diabo.
Então, meu irmão, eu te peço em nome de Jesus, creia, obedeça, mude de vida, arrependa-se enquanto é tempo, porque Jesus Cristo ele está voltando e ele quer buscar a sua igreja, aqueles que foram lavados e comprados no sangue do Cordeiro. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar e te dar uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.